Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de estudo do princípio divino aqui no canal Palavra da Verdade. Vamos dar continuidade ao estudo dos pontos mais importantes das palestras do princípio divino. Caso você ainda não tenha assistido a palestra completa, aqui mesmo no canal você poderá encontrar uma versão mais aprofundada deste mesmo conteúdo. Lembrando que esta série terá um total de 40 lições e é muito importante você acompanhar cada uma na sequência correta para poder ter uma melhor compreensão. Então, neste vídeo vamos analisar sobre a característica de Deus e o seu mundo criado. Lembrando que este conteúdo é referente ao princípio da criação, que mostra o plano ideal de Deus, ou seja, mostra como seria o mundo se não tivesse ocorrido a queda do homem, ou seja, mostra o mundo original. Como sempre, gostaria de começar com uma frase importante dentro do capítulo estudado. Um ser humano atinge a perfeição quando centraliza sua vida em sua mente. Da mesma forma, a criação torna-se completa somente quando Deus ocupa o seu centro. Isso significa que somente quando toda a criação, o que inclui principalmente o ser humano, colocar Deus no centro, as coisas podem melhorar de forma efetiva. De forma geral, as pessoas tentam resolver as suas dificuldades e as suas dúvidas de várias formas, mas devemos saber que primeiramente devemos conhecer sobre Deus, que é a causa de todo o universo, incluindo a causa de nossas vidas. Uma vez que foi Deus quem fez a criação, Ele é a melhor pessoa que sabe como a criação deve funcionar. Então nós devemos buscar o conhecimento sobre as características de Deus. Conhecer sobre Deus é diferente de apenas ter fé ou apenas acreditar em Deus, mas se trata de conhecer os planos que Deus tinha ao iniciar a criação, as leis que Ele estabeleceu, o seu coração e a sua relação com todo o universo. Desta forma, colocar Deus no centro pode ser entendido como o único caminho para o ser humano atingir a finalidade da sua vida, pois sem Deus ele não conseguiria saber sequer qual é esta finalidade. O tema que vamos estudar hoje está dividido em 4 questões. Como podemos conhecer a Deus, que é um ser invisível? Quais são os elementos comuns que encontramos em toda a criação? Quais são as características de Deus e qual é o relacionamento entre Deus e o universo? Vamos então à primeira questão. Como podemos conhecer Deus, que é um ser invisível? Na palestra do princípio divino, explica, através da passagem bíblica de Romanos 1:20, que a única maneira efetiva de descobrir as características de Deus é através de estudar as coisas criadas. Isto significa que devemos conhecer o ser humano, a natureza, os animais, os minerais, etc. Devemos conhecer, por fim, toda a criação de Deus. Também aqui se aplica aquele exemplo do artista, onde a única forma de conhecer as características da sua mente, que é invisível, é estudar as suas obras que são visíveis. Como os elementos da criação são diversos, se formos estudar cada uma separadamente, este estudo não teria fim. Então, a fim de entender a criação de Deus, devemos estudar os elementos comuns, que são aqueles elementos que se repetem em cada criação individualmente. Quais são os elementos comuns que encontramos em toda a criação de Deus? Para facilitar a compreensão, é importante dividir toda a criação em categorias. Neste caso, temos o ser humano, o mundo animal, o mundo vegetal, incluindo moléculas, átomos e partículas. E quando buscamos um fator comum que está se repetindo em todos eles, nós encontramos que todos são compostos de positividade e negatividade. Por exemplo, no ser humano tem o homem e a mulher, nos animais tem o macho e fêmea, nas plantas estame e pistilo e assim por diante. Além de positividade e negatividade, existe outra característica comum encontrada em todos eles e ela é ainda mais fundamental. Esta característica é caráter interno e forma externa. Temos como exemplo a mente e o corpo, o instinto e o corpo animal e assim por diante. As plantas e as moléculas também, os átomos e partículas, possuem elementos de caráter interno e forma externa, como já foi explicado amplamente
na palestra completa do princípio divino. Uma vez entendendo este ponto importante, isso nos leva à próxima questão. Quais são as características de Deus? Tomando aquele exemplo do artista, ele expressa suas características em suas obras. Neste caso, Deus, ele é o artista e a criação é a obra de Deus. Então, uma vez que Romanos 1:20 mostra que podemos estudar sobre Deus e conhecer sobre Deus, observando a sua criação, nós chegamos na conclusão que em Deus também existem estas características de positividade e negatividade, e também caráter interno e forma externa. Existem em Deus porque nós encontramos estas características se repetindo como um fator comum em toda a criação. Em Gênesis 1:27 está escrito assim: "E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou." Então esta passagem, ela reforça claramente que Deus possui as mesmas características que nós encontramos na criação. Não faria muito sentido se existisse alguma característica original na criação que não existisse em Deus, que é a causa. Além das características citadas aqui, devemos também saber que Deus ele é um ser eterno, único, absoluto, imutável e também é um ser de intelecto, emoção e vontade. Além de todas estas qualidades, Deus possui, acima de tudo, um coração de amor que transborda constantemente e flui para cada ser criado. Agora que já entendemos as características de Deus através de estudar a sua criação, vamos ver como Deus relaciona com o mundo criado. Qual é o relacionamento entre Deus e o universo? Será que Deus relaciona da mesma forma com todos os seres da criação ou será que há alguma diferença neste relacionamento? Como foi visto claramente na palestra completa, de forma geral, toda a criação de Deus representa Deus como a encarnação da verdade individual. Mas o ser humano ele tem uma posição de destaque porque foi criado para ocupar a posição de filho. Então o ser humano ele pode representar perfeitamente a imagem de Deus. No plano original da criação, o nosso corpo ele é o templo de Deus, onde Deus habitaria e desfrutaria de toda a criação através de cada um de nós, ou seja, através do ser humano que são filhos de Deus, Deus poderia desfrutar e amar toda a criação. Os outros seres da criação, incluindo os anjos no mundo espiritual, eles estão em uma posição abaixo do ser humano e recebem amor de Deus por meio da mediação do ser humano. Então este é o relacionamento que existe entre Deus e o universo. Até aqui foi o nosso estudo de hoje. Muito obrigado por nos acompanhar e que você possa se aprofundar cada vez mais os seus estudos do princípio divino através das palestras em vídeo, palestras presenciais e também outros meios. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para poder receber as notificações dos próximos vídeos. Dê um like, também comente e compartilhe para que mais pessoas também possam ter acesso a este conteúdo. Muito obrigado e que Deus lhe abençoe grandemente.